Muito boa noite. Em tempo de férias proponho uma conversa à volta de viagens, lugares exóticos, contactos com culturas e povos diferentes. O meu convidado é um expedicionário moderno. Bruno Gouveia tem 38 anos, é natural do Funchal, licenciado em Gestão de Desporto e, sempre que possível, um homem de roteiros de aventura. Prepara neste momento uma viagem pelo Brasil e lançou no final da semana passada um CD-ROM onde dá conta de uma das suas aventuras mais longas, uma viagem desde a cidade do Porto à capital moçambicana. Consigo levava então alguns livros, uma encomenda simbólica para entregar no Maputo. A expedição implicou viajar de barco, avião, mas sobretudo de moto. Muito boa noite, Bruno Gouveia. Mais uma vez se prepara para uma aventura, desta vez no continente americano, mais precisamente no Brasil, e outra vez de moto, é assim? Exatamente. Antes de mais, boa noite. É uma viagem que estaria até inicialmente projetada para este ano, 2007, mas devido a ainda não ter concluído o tal CD que ainda há pouco falou, resolvemos adiar para 2008. Portanto, desta vez ao Brasil, o CD que estávamos a falar, portanto, que é este CD-ROM que apresentou e que está à venda já aí no Funchal, portanto, as receitas deste CD têm alguma... implicam com o projeto agora do novo projeto do Brasil, ou é só uma questão de certa forma, mostrar o que é que foi feito da outra para partir agora para um outro projeto? Ele iniciou, a comercialização iniciou-se agora no final da semana passada, pelo que será prematuro estar a referir alguma dessas indicações que teve. No entanto, considero as duas hipóteses. Considero que ele poderá funcionar até como financiador da expedição no Brasil, como também... E aí, fundamentalmente, servir como uma amostra, uma possibilidade de mostrar ao público aquilo que aconteceu na viagem até Moçambique. O que é que pretende o Bruno com este seu projeto de viagem ao Brasil? Várias coisas estão incluídas neste projeto. Por um lado, tentar trazer um projeto informativo que consiga passar para o público em geral, quer através de fotografia, quer através de vídeo, e porventura através de crónicas escritas na comunicação social escrita, passar uma série de informações que o público em geral não tem acesso através das suas viagens de turismo, porque as agências de viagem normalmente, portanto, estão circunscritas daquilo que se vê a pacotes de férias, chamemos assim, aceitamos esta expressão, pacotes de férias em locais muito restritos. Esta viagem irá tocar em pontos que as agências não tocam, mas também é preciso que se diga que não é uma viagem que pretenda, digamos, apresentar-se como um local, ou apresentar locais de férias. Um circuito alternativo, digamos. Vocês vão um pouco a fazer o vosso e com a pretensão de dar conta daquilo que vão descobrindo na vossa aventura pessoal concreta. Em parte, exatamente, sim. Em parte. Porque há um objetivo também subjacente a este projeto no Brasil, que é descobrir Portugal em terras do Brasil, onde se pretende, por um lado, seguir, pelo menos na parte inicial, alguns dos percursos que foram conseguidos ou iniciados pelos portugueses em 1500, quando Pedro Álvares Cabral e a sua frota atingiram Porto Seguro. Por outro lado, tentar encontrar tudo aquilo que ainda existe. O tudo também é muito relativo, porque o Brasil é um país, direi, quase continental. Tentar encontrar muito do que ainda existe de portugueses, das comunidades portuguesas, o contactar, enfim, trazer algo à volta de tudo o que é luso em terras do Brasil. Portanto, o Bruno propõe-se fazer esta aventura, não faz só, faz acompanhado. Sei que leva uma equipa de produção de televisão, de uma produtora independente, não é? Exatamente. Portanto, em princípio, tem
preocupações de fazer a reportagem, digamos, para suporte audiovisual, portanto vai-se fazer as fotografias, como já disse, e eventualmente crónicas. A propósito, porque é que se lembrou do Brasil? Portanto, a ideia de ir ao Brasil surge em que lado? A ideia do Brasil surge de uma viagem de férias que fiz com a minha mulher há 2 anos e nessa viagem, que foi feita no Nordeste, mais precisamente na cidade de Natal. Está circuitos organizados. Você fez um circuito organizado? Sim, aí foi um plano de férias, de avião, hotel e, portanto, esse plano de férias foi o comum, digamos assim. E nessas férias, nessa zona do Nordeste existem uns trajetos de buggy que são muito conhecidos, creio que até no mundo todo, e em conversa com o condutor do buggy, o bugueiro, como eles no Brasil chamam, vim a saber que os buggies lá em segunda mão custam em euros 1.500 euros, pouco mais, pouco menos que isso. E fiquei a pensar, bem, com este dinheiro, 4 pessoas, 2 casais, eventualmente, faríamos umas férias engraçadas, comprávamos um carro entre todos, durante um mês andávamos para trás e para a frente, portanto, sem qualquer compromisso, de uma forma informal, e depois, no final das férias, logo se veria o que iria acontecer. Pronto, isto em traços gerais era aquilo que eu estaria a pensar no início. Entretanto, no regresso à Madeira, falando com algumas pessoas, surgem alguns incentivos e acaba por desembocar um pouco num trajeto, inicialmente, que seria de Porto Alegre, que é a cidade mais a sul do Brasil em termos como capital de Estado, até Caracas. Pronto, entretanto, isso sofreu uma série de alterações, porque... O projeto está agora, não inclui Venezuela? Não inclui... Só Brasil. Exatamente. Muito bem, portanto, isso nasceu, em princípio, de uma ideia pequenina, digamos que... Sim, exatamente. Este grande projeto. Agora, isto é para realizar quando? Estou a pensar em agosto, iniciá-lo em agosto de 2008. Portanto, daqui a um ano. Daqui a um ano, exatamente. Porque envolve uma série de... conjugar uma série de variáveis que não são assim tão simples, especialmente quando estamos de algum modo sozinhos a trabalhar um projeto, e nós estamos os sozinhos, especial, e ainda mais não trabalhando de uma forma profissional, portanto, tendo um trabalho... Mas tem mais que fazer do que fazer isto, não se dedica à elaboração do projeto. Infelizmente, porque preferia, com certeza. Sim, quantos quilómetros, quantos estados é que está? Já tem o itinerário feito, não é? De algum modo já tenho o itinerário feito. Está um esboço que poderá ser o final. O esboço do itinerário feito, quilómetros andará na ordem dos 18.000 quilómetros, mais coisa, menos coisa. Em estados, creio que são 23, 24 estados, mas não são os estados que são o importante aqui. O importante é o ir ao encontro, independentemente dos estados, de tocar nos estados todos. O importante é conseguir ir a cidades, a localidades que pela sua pertinência em termos culturais, no passado, na recepção de portugueses ou com situações que tenham ligações históricas a Portugal, consigam ser atingidos. O levantamento dos lugares ou dos pontos de interesse são feitos agora, portanto o Bruno está a fazê-los agora, ou está a jogar um pouco no terreno, no improviso, em cima do terreno? Portanto... Não, no improviso, o improviso está totalmente fora disto. Eu direi que há cerca de 2 anos que tenho estado essencialmente a pesquisar. Exatamente. Tudo aquilo que eu encontro, seja de uma forma casual, seja mesmo intencional, ou ir a uma livraria, a procurar em termos de Brasil, tudo aquilo que encontro pretendo adquirir. Inclusive, às vezes, tento fazer algumas compras através da internet, coisas que não consigo encontrar aqui na Madeira. Por outro lado, fruto de uma série de contactos, e a internet facilita muito isso. Na altura de Moçambique ainda não estávamos, não tivemos essa ferramenta de trabalho fundamental, para além de que também a África não é propriamente um continente que consiga ainda fornecer informações fortes e exaustivas sobre aquilo que pretendíamos. O Brasil não, o Brasil já é um país que tem muita coisa na internet, está muito bem documentado, mas para além da internet e fundamentalmente também através dos contactos que estabeleci através da internet, tenho uma rede de contactos pessoais
já espalhados um pouco no Brasil, e é uma pessoa que desde o início, que eu já posso considerar um amigo, apesar de não o conhecer pessoalmente, já falei, já falamos por telefone, o Fernando Andrade, uma pessoa que vive em Salvador, que é um apaixonado da cultura luso-brasileira, que me tem fornecido e esteve sempre inexcedível em tudo aquilo que eu precisei. Foi uma pessoa que de algum modo me empurrou para este tema do descobrir Portugal em terras do Brasil, porque inicialmente estava numa vertente aventureira e digamos que baixei a componente aventureira, aumentando a informativa e, pronto, associado a isso há uma série de coisas relacionadas. Essa da informativa talvez seja de dizer que o Bruno tem também alguma experiência, portanto, para além da sua experiência como gestor de desporto, e ligado, portanto, à área do desporto e da gestão do desporto, tem também alguma experiência como freelancer a nível da comunicação social, quer como sobretudo ao nível do fotojornalismo, do fotoreportagem. Em parte também digamos que a componente informativa é, deste ponto de vista, do jornalista que vai à procura de boas histórias, de boas reportagens. Sim, passa um pouco por aí. Por acaso, a minha experiência, até em termos profissionais, antes de regressar à Madeira, depois da faculdade, trabalhei numa empresa que também prestava serviço a estações de televisão, inclusive a RTP, exatamente. E isso permitiu-me aprender, mesmo quase sem sequer imaginar que, se calhar, hoje em dia iria precisar desses conhecimentos. Permitiu-me verificar uma série de procedimentos que se devem ter na comunicação social, na gestão da informação, no como procurá-la, enfim, uma série de variáveis. De certa forma sensibilizado, digamos assim. Eu creio que sim. E acha que há perspectivas, há boas hipóteses de vender os seus trabalhos, as suas reportagens? Porque isto, no fundo, é preciso também haver algum retorno. Sim, sem dúvida. Eu não direi, se me está a perguntar vender trabalhos escritos, crónicas de viagem... Não tem nenhum contrato ainda feito sobre isso? Não tenho, nem creio que venha a ter. Em termos financeiros, falando em termos financeiros, provavelmente em termos de protocolos, permutas, publicidade por escrita, aí acredito que sim. Se houver uma rádio que eu quero, ou um jornal que eu quero entrevistar, isso, o Bruno em princípio está disponível para contar as suas sim, pronto, digamos que não tenho um estatuto que me permita estar aqui a vender conhecimentos. Muito bem. A que propósito é que portanto, já se explicou um pouco o seu currículo, o seu percurso. Sei que ao longo no seu currículo vitae inclui uma viagem que fez em 94 de Lisboa a Bruxelas, de bicicleta. Exato. E, portanto, também parece-me que é um grande fã do ciclismo. Portanto, você, digamos que é há muitos anos um homem de aventuras, de grandes passeios com este cariz de aventura. Sim, tudo de algum modo e sempre associado a rodas, não é? Até a minha atividade profissional está ligada a patins, a Associação de Patinagem. Ora bem, essa viagem de bicicleta foi a primeira, foi marcante. Esta de Moçambique de moto foi muito mais. Mas tirando essa, apesar de já terem existido outras, essa de bicicleta até Bruxelas também foi bastante marcante. Foi a primeira, havia uma série de coisas que eu desconhecia e eu na altura, quando peguei na bicicleta, e recordo-me perfeitamente de estar a sair de Lisboa, portanto, a passar de Lisboa para Almada, através de Cacilheiro, e naquela viagem de meia hora, foi uma meia hora muito pensativa, recordando... muito. Quer dizer, já não ia a tempo de desistir se o quisesse, por uma questão de orgulho também. Sim. Mas... Cumprir o projeto, não é? Como? De cumprir Exatamente, o projeto. Cumprir o projeto. E eu recordo-me perfeitamente do género, o estar a olhar para trás, ver Lisboa a desaparecer no meu horizonte visual e a pensar, bem, ali está tudo aquilo que eu conheço, porque já lá vivia há 4 ou 5 anos, está tudo o que eu conheço, tudo o que se relaciona com segurança, para a frente, da Almada até Bruxelas, tudo o que se seguia até Bruxelas. Há um certo desconhecido, inerente a isso uma insegurança normal, e de eu ter também preferido para mim mesmo uma frase que nunca mais me esqueci, que foi... Esta será... Deixa-me só dizer um bocadinho. Isso é um bocadinho... Há um momento de algum receio, para não dizermos medo, em relação ao que vem, ao desconhecido. Sempre. Creio que é normal. E você diz, atenção, Bruno, tens que agora pontos nos is, não podes voltar para trás.
É normal. O dizer o seguinte, esta será a primeira e a última viagem, primeira e a última, ou a primeira de muitas, dependente, naturalmente, da forma como correu. Correu bem, você, pelos vistos... Sim, mas já apanhei alguns sustos nessa viagem, curiosamente. Aliás, até apanhei uns sustos, se calhar de forma... Se calhar não havendo razões para tal. O estar a acampar num local onde havia uma oficina onde se martelou a noite inteira, talvez a 200 ou 300 metros, e imaginar que aquilo pudesse ser uma oficina de carros roubados e andassem, que aquilo ficava longe digamos, da civilização, da estrada. Pronto, pensar, descobrem-me, não me descobrem, o que é que pode acontecer? Estar acampado também num pinheiral no norte de Espanha, ou próximo, já próximo da fronteira com a França, onde andei uns 5 a 10 minutos à procura de um local onde me coube essa tenda, porque era uma mata tão densa que eu a 50 metros da estrada só ouvia os carros a passarem. Pronto, são situações... Fez essa viagem só? Sim, essa foi solitária, exatamente. Agora, tem a vantagem de você via o tempo que ficava nos lugares, o tempo que lhe apetecia, não. Via até a exaustão ou não? Nada. Pronto, isso foi uma estupidez da minha parte. Quer dizer, à época, os objetivos eram outros, digamos, palmilhar quilómetros, era percorrer, era atingir um objetivo, se calhar quanto mais longe melhor. Hoje em dia já vejo ao contrário. Portanto, hoje em dia o conselho que dá hoje é, já agora se fizerem isso, exatamente. Mas fiquem a gozar o... Exatamente. Por exemplo, eu nessa viagem de bicicleta levei um mês, sensivelmente um mês. E já tinha uma boa máquina fotográfica que não a levei com receio de... Exatamente, que houvesse algum problema. Levei uma outra máquina sem grande qualidade. Retirei talvez 3 rolos de fotografia num mês, que é insignificante, é pouco, muito insignificante. A qualidade das fotos também, naturalmente, ficaram extremamente comprometidas pela qualidade da máquina. Hoje em dia não, hoje vejo as coisas de outra forma. Bruno, portanto, essa é pelos vistos foi a primeira de uma série. Exato. Não foi a última. Sim, foi a primeira. Foi a primeira e a última, como tinha dito. Portanto, foi a primeira de muitas. Vamos então ver, eu sei que você fez uma ótima reportagem, tem uma ótima reportagem com imagens recolhidas durante a sua viagem a Moçambique, que é um pouco, talvez fosse-te explicar um pouco porque é que você se lembra de ir do Porto a Moçambique. Portanto, a proposta é que surge essa ideia. Antes de mais, eu fui convidado para fazer esta viagem. Havia um grupo, havia 2 pessoas do Porto que estavam para fazer a viagem sozinhas e entretanto, por via de uma organização, de um passeio e um debate que eu organizei aqui na Madeira, entretanto, convidaram-me para isso. E pronto, e este projeto teve um objetivo muito altruísta, que foi o tal envio de livros, conforme referi no início, de envio de livros escolares para Moçambique, e com isso... Bom, então vamos ver talvez as fotografias e vai-nos explicando aos poucos o que é que se passa. Portanto, aqui, esta é uma imagem antes da partida. Exato, na semana anterior à partida. Esta é do dia da partida. Esta foto aqui foi depois de 12 horas de condução entre Madrid e Toulon. Já estamos aqui no outro mundo, que é na Medina de Tunis, já na Tunísia. Isto é a Medina de Tunis ainda? Exatamente, é a Medina de Tunis. Portanto, a viagem para Maputo envolve 3 continentes, como já se disse. 3 continentes. Isto ainda é no continente africano. É, no norte, exatamente, norte de África. Cidade de Cairouan. Aqui esta cidade é extremamente curiosa, porque 7 idas a Cairouan, para os muçulmanos, equivalem a uma ida à Meca. A Meca, que é a obrigação de... Exatamente. Isto não é um tuareg verdadeiro, isto é falso? Não, é um aluguer, é um indivíduo, não é um elemento de equipa, é um indivíduo que aluga camelos. Tá isto aqui estamos, é uma paisagem lindíssima, muito agreste, muito árida, aliás, na ida para Matmatá. Este trajeto já estamos, digamos assim, a caminho da Líbia, esta é uma das aldeias que passamos até atingir a Líbia. Isto é entre a Tunísia e a Líbia? Exatamente, a matrícula Líbia aqui nesta foto. Fomos obrigados na Líbia e no Egito a usar matrículas locais. Isto é Leptis Magna, são ruínas... E sim, porque um registro da moto nesses países? Não, apenas a colocação da matrícula. Aqui no Saara, uma noite no Saara,
onde acampamos. Nós, por acaso, estupidamente e arriscadamente, dormimos sobre os sacos de cama, que toda a gente sabe que o deserto, a vida no deserto só começa à noite, com os escorpiões e cobras. Dentro. Sim, exatamente. Dentro da tenda, mas nada aconteceu, exato, o Egito, com as suas célebres pirâmides. O que é curioso é que este é o tipo de imagem que conhecemos do Egito, ou das pirâmides, mas o Cairo, a cidade do Cairo praticamente engola as pirâmides, porque chega mesmo muito próximo delas. Era uma vista da Torre do Cairo, a 178 metros de altura, sobre o Nilo. Aqui é um chá no deserto, é no deserto do Wadi Rum, na Jordânia, que é com umas cores avermelhadas, é uma areia de cor avermelhada. Isto é você que vai aqui? Exatamente. E isto é onde também? Na saída do Wadi Rum, aqui já em Petra, onde se filmou, se não me engano, um dos filmes da saga Indiana Jones. Sim. Aqui já é na Arábia Saudita, a cidade de Jeddah, é a segunda maior cidade saudita. Estamos no Iêmen, logo abaixo, na cidade de Sanaa. Portanto, é um país extremamente pobre, exatamente, muito tribal, onde existem duas características relacionadas com esse país. Os homens andam armados, quer com... lá está, são crianças, novos. Exatamente, desde muito novos, creio que são Kalashnikov, e com esta faca ou punhal, que chama-se jambária. A arquitetura é também é uma característica extremamente marcante daquele país. É tudo construído em altura ou nas zonas altas, no alto. Penso que tem a ver com a tal história do tribalismo, as regiões a se defenderem umas às outras. Este é um vendedor de gelados local. No Iêmen. No Iêmen, já estamos no Iêmen. Quando mudar de país eu também vou referir. Aqui já estamos já mudamos de continente, inclusive, na Etiópia. O que é curioso, vemos as estradas. Lá está, algumas, não é? Até com uma boa qualidade de asfalto. E ainda continuamos na Etiópia. Aqui as coisas mudam bastante em termos de Etiópia. Não vemos aquelas barrigas subnutridas, mas encontramos, digamos que as cidades, apenas a Addis Abeba conseguia ter, em algumas zonas, semelhanças com aquilo que se entende aqui na Europa como cidades, porque tudo o resto são este tipo de construções com madeira, com terra, lama, que se encontra pelo resto da Etiópia. Um mundo diferente, de facto. Bastante diferente. Este é um trajeto já que iniciamos no Quênia, sou o António Brás, meu colega de viagem, numa pausa que fizemos. Pronto, por acaso estas fotos penso que demonstram alguma dureza da viagem. Foi uma trip que encontramos pelo caminho, creio que até são, não tenho a certeza, mas creio que são Maasai, de uma das tribos Maasai no Quênia, que foi um momento bastante marcante para nós, Impalas, se não me engano. Esta parte de Quênia, Tanzânia, são dois países que são extremamente conhecidos pela venda de safaris, digamos assim, ao turismo, e nesta situação que ainda há pouco passou a moto na oficina, foi o partido um apoio do motor. Aqui as cores... Fácil de arranjar gente que... Não é fácil, mas curiosamente estávamos próximos de uma oficina, exatamente, já tínhamos passado dias antes, era uma oficina da marca e que nos transmitia alguma confiança. Aliás, o chefe da oficina e a gerência da empresa era europeia, transmitia-nos alguma confiança. Estamos já no Malawi, um pequeno país, aqui à entrada na fronteira de Moçambique, já pela fronteira do Zubué. Um simbolismo com a bandeira do país. Um facto curioso é que estiveram 4 políticos da província de Tete, ou do distrito de Tete, à nossa espera, a mando do presidente Joaquim Chissano, porque ele teve conhecimento da nossa viagem. Os coitados apanharam passa a expressão, uma grande seca, porque nos esperavam às 8 da manhã e chegámos ao meio-dia, mas pronto, contingências. Chegada com pompa e circunstância. Foi, a fronteira parou durante meia hora, ninguém saía, ninguém entrava, aquilo acumulou de gente. Foi engraçado, com alguma carga emotiva também.
E pronto, e em termos de fotografias, penso que também estamos a chegar ao fim a desses encerrar. períodos. O Bruno Gouveia faz o seu batismo em África com esta visita? É. Então enxerga as medidas, tem ali paisagens realmente sem dúvida. magníficas. Sem dúvida. Depois, portanto, pelos vistos, isto é parte do espólio que o Bruno traz desta viagem ao Maputo. Entregou os livros, não é? Sim, os livros nós levamos um dicionário que simbolizava toda a carga enviada pela Porta Editora, que foi de barco, porque foi de contentor. Nós portanto, acha que por exemplo, o facto de ir a Moçambique já em tempo de paz, ou em tempos de início de paz mesmo. posição de paz. Portanto, é possível e é indicador de um novo tipo de relacionamento entre os dois povos, nomeadamente o povo português e o povo moçambicano. Sim. Aliás, eu penso que mesmo em tempos de conflito nunca essa questão se colocou. Eu falei entre os povos. Sim, exatamente. Eu creio que as pessoas, na essência do povo, quer fossem portugueses, quer fossem moçambicanos, porque sempre permaneceram portugueses, exatamente, sempre permaneceram ligados efetivamente e sempre existiram portugueses a trabalhar, apesar de ter havido o conflito político e bélico. Sempre existiram portugueses em Moçambique e que mantiveram as suas raízes, que mantiveram as suas amizades, as suas empresas. Portanto, não estou a dizer, não posso negar de forma alguma que possam ter existido as tais situações em que as pessoas tiveram que fugir, pronto. Mas sempre existiram e penso que na sua maioria não. Bruno, as imagens que nós vimos, portanto, denotam, enfim, a sua sensibilidade para coisas para além do espírito de aventura e o correr de mota por essas planícies, por esse mundo fora. Portanto, o que é que foi para si África? Entrar em África significou o quê? Há quem fale de cheiros, há quem fale de sensações. Eu compreendo essas frases quando se fala o cheiro africano, o cheiro da terra. Embora não consiga dizer assim, eu identifico a África pelo cheiro, não, de forma alguma, talvez também. Mas há de facto um cheiro característico. Eu creio que é difícil, se calhar para mim, porque tive um mês e tal em África, um mês e tal, que não é insignificante perante uma vida inteira, não é? Mas há diferenças significativas, quer com a Europa, quer com os países asiáticos por onde passei, que também foram 3 em termos de Ásia, e diferenças bastante significativas com os países do norte, eu queria falar do norte de África, mas muçulmanos. Eu separaria esta viagem, tirando a parte europeia, os 3 países, Portugal, Espanha e França, tirando a parte europeia, eu separaria esta viagem em dois momentos. 2 capítulos, digamos assim, 2 capítulos. Fazer um livro. Pronto, não vou chamar nomes a esses dois momentos, mas poderei designar a parte muçulmana e a parte africana. A parte muçulmana, ou a parte árabe, muito árida, exceto o Iémen. O Iémen já se apresentou com mais vegetação, uma temperatura mais amena. Portanto, tudo o resto, desde a Tunísia até a Arábia Saudita, ao final da Arábia Saudita, tudo muito árido, com muito calor, temperaturas que eu cheguei a apanhar na ordem dos 50 graus. A população um pouco desconfiada. Eu penso que até ainda olham para nós de uma forma como que se... O invasor... E em termos de religião, os